Opa, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Dando continuidade à nossa série de vídeos comentando a franquia Halloween, hoje chegou a vez da saga Thorne, que cobre dos filmes Halloween 4 ao 6. Essa que é considerada a saga mais polêmica da franquia, com alguns dos filmes mais odiados pelos fãs. E agora nós vamos ver se eles realmente são tão ruins assim, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. O ano é 1988, se passaram 10 anos desde os eventos de Halloween 1 e 2, e aqui nós somos apresentados a nova protagonista, que é a Jamie Lloyd, uma garotinha de 8 anos de idade que em novembro de 87 perdeu os pais num acidente não especificado, provavelmente um acidente de carro, e desde então ela foi adotada e tem sido cuidada pela família Carruthers, cuja filha, Rachel, teve como sua babá de infância Laurie Strode, que por acaso é a mãe da Jamie Lloyd, ou seja, a Jamie é sobrinha do Michael nessa linha do tempo, e só de saber disso, o maluco já acorda do coma dele de 10 anos e tá pronto pra matar de novo. Tá indo direto pra Haddonfield dar um fim na própria sobrinha. Este filme não teve, até onde eu sei, nenhum envolvimento do John Carpenter na produção, direção ou nada. Nem mesmo na trilha sonora, que ficou a cargo do Alan Howarth, que já tinha trabalhado com Carpenter na trilha sonora de Halloween 2. Então, o produtor Mustafa Akkad, tendo bastante dinheiro, queria levar a franquia pra frente e reviver o Michael. Então, teve a ideia de fazer esse quarto filme e deu no que deu. Esse filme ele tenta resgatar bem o clima do filme original, tanto que ele é mais tenso e um pouco mais parado do que o Halloween 2, se você for parar para comparar. E ele ainda tem alguns elementos do primeiro filme, como o Michael tá sempre no fundo das cenas observando tudo, como na vez em que eles vão comprar uma fantasia pra Jamie e não é o foco da cena, mas no fundo você consegue ver a caminhonete que ele roubou do posto de gasolina pra chegar até a cidade. E falando da Jamie em si, ela é uma personagem bem peculiar, porque antes mesmo do Michael sequer chegar na cidade ou conseguir a roupa nova, ela já vê ele com o visual que ele usa neste filme, sendo que ele ainda não tinha usado este visual. Parece que ela tem uma conexão com ele que no próximo filme é explicado um pouco melhor, mais ou menos. Então volta aquela sensação do primeiro filme de será que ele tá aqui ou é só alucinação? Porque em diversas cenas ele aparece pra Jamie, e aí você não sabe se ela só tá alucinando ou se ele realmente chegou já na cidade e já tá causando terror. Bom, e o que seria do Drácula sem o seu Van Helsing, não é mesmo? E é aí que entra em cena o Dr. Loomis, vindo diretamente dos X-Men. Por que eu falo isso? Bom, se você lembra do Halloween 2, o Dr. Loomis deu um de ataque suicida ali e se morreu junto com o Michael na explosão da sala do hospital. Beleza, o Michael ficou totalmente carbonizado, tanto que por 10 anos não tiraram as bandagens do corpo dele. Mas o Dr. Loomis em 10 anos adquiriu um fator de cura muito sinistro, que no máximo de sequela que ele tinha era uma queimadurinha na cara e uma perna manca. Mas tá lá de novo, pronto pra meter bala no maluco mais louco do que nunca. E é aqui que realmente começa a desandar, porque o Dr. Loomis já tá perdendo a cabeça e já tá ficando maluquinho. E no próximo filme só vai piorar. Como eu disse, esse filme tem uma tensão legal, um suspense bacana, mas somado a isso também tem um draminha adolescente bem bosta. Todo um envolvimento de traição do carinha que a irmã da Jamie gosta com a outra menina que ela detesta e fica essa baboseira toda, que só serve pra fazer a Rachel perder a Jamie de vista, fazendo a garota ficar num perigo maior do que ela já tava antes. Parabéns aí, Brad, seu animal. Os personagens desse filme até que são bem mais legais do que o do primeiro. Não são tão imbecis quanto o primeiro, nem são tão escrachados como o do segundo. Eles têm um nível de personagem normal, por assim dizer. Só em vez ou outra que algum faz uma cagada ou burrice, mas nada muito escroto. Destaque para Rachel, que ela age como uma boa irmã mais velha, uma pessoa do bem mesmo. Ela não é tão certinha quanto a Laurie era, mas também não é tão imbecil quanto os amigos da Laurie eram. E o ponto legal dela é que ela não chega dando susto na Jamie quando a Jamie se perde, diferente dos outros personagens dos outros filmes, que chegavam com a mãozinha no ombro da pessoa sem falar uma palavra, fazendo a pessoa quase morrer do coração. E eu também, tinha uns sustos ali que eu não tava esperando. Mas o Dr. Loomis ainda serve pra dar os sustinhos que o Brackett dava. Mas fora isso, os jovens ainda agem de uma maneira imbecil. Eu digo os figurantes mesmo. Se você for ver, todo figurante desse filme é extremamente louco, extremamente imbecil. Principalmente as crianças e os adolescentes. Mas claro, nem todos os figurantes. Tem uns figurantes que são legais nesse filme, que são realmente gente fina mesmo. Como eu falei do suspense do primeiro filme, aqui voltam aquelas jogadas de câmera em primeira pessoa do Michael. Você sabe que ele tá ali quando a câmera começa a dar uma leve balançada. A respiração dele
que eu não consegui pegar muito neste filme, mas eu creio que ainda assim tenha. E outra coisa que se manteve é você não saber qual vai ser o próximo movimento do Michael, porque tem uma cena em que ele tá escondido atrás do carro do policial, aí você falou, pronto, o policial capotou agora, já era. Mas na outra cena o policial aparece normal, de boa, porque o verdadeiro objetivo dele era fazer o policial levar ele até a Jamie, e aí sim poder atacar. Então ele se manteve na dele. Também exemplo quando ele toma o lugar do policial mais tarde na casa, pois o policial Logan tava encarregado de observar a porta da frente da casa, então ele pega uma cadeira de balanço e se senta. Beleza, a gente sabe que o policial tá sentado naquela cadeira, só que quando a filha do xerife vai oferecer uma bebida pro policial, ainda tá lá na cadeira, só que a gente descobre que é o Michael. A gente não tinha percebido que ele chegou lá, porque você nunca sabe de onde é que ele vai pular. Bom, e depois de conseguir uma roupa nova, zoar o Dr. Loomis, conseguir uma máscara nova, capotar mais um cachorro, cortar a energia da cidade usando apenas um trabalhador, atropelar uma delegacia inteira sozinha, não no sentido de carro, mas sim de capotamento de pessoas, causar a morte de um inocente, fazendo alguns caras da cidade ficarem loucos, atravessar a espingarda na filha do xerife. Notem bem, ele não atirou nela, ele atravessou a espingarda nela, isso mesmo, e capotar o bocó do Brad. Aí sim ele inicia a perseguição final a Jamie e a Rachel. E meu amigo, que perseguição final, viu? Porque o cara vai da casa do xerife pra escola, depois pra cima de um carro e aí no fim termina na estrada. E essas cenas mostram que o Michael tá ficando cada vez mais louco, sobrenatural. As capirotagens dele estão aumentando. Porque o maluco tá dando teletransporte pra tudo que é canto. Uma hora ele tá andando de boa no corredor da escola e você não vê ele saindo de lá, só vê as meninas. Mas quando você olha nas cenas depois, ele tá na traseira do carro dos caras. Simplesmente, do nada. Eu achei que era o Sexta-feira 13, que era inspirado em Halloween, né? Mas parece que os caras decidiram fazer o contrário agora. Bom, e lá pro finalzinho do filme, o Michael é cercado pela polícia estadual e é fuzilado sem pena pela galera. Tipo Jason no Jason Vai Pro Inferno. E o filme acaba numa cena emblemática de alguém, em primeira pessoa, assassinando a mãe da Rachel. Oi, você acha? É o Michael, ele voltou de novo, não é possível. Só que quando a câmera mostra, é a própria Jamie com a tesoura na mão, fazendo o Dr. Loomis gritar de desespero. Como eu falei, esse filme gosta de homenagear o filme original. E essa cena da Jamie segurando uma tesoura, do mesmo jeito que o Michael segurava a faca depois de acabar com a própria irmã, é um final bem interessante pra esse filme, fazendo você se questionar se a maldição da família tá acontecendo, se isso vai passar de pessoa pra pessoa. E o filme termina com este final em aberto. Começando imediatamente na cena em que o Michael será fuzilado pelos policiais, o filme segue mostrando o que aconteceu com ele depois daquilo, mostrando que ele não morreu e sim ficou debilitado, mas ainda assim meio consciente. Tanto que o filme nos mostra que não foi a Jane que atacou a sua madrasta, e que eu quero corrigir o que eu falei no filme passado, que ela não matou, a madrasta dela continuou viva. Aí o filme mostrou que o Michael meio que possuiu a mente dela e fez ela fazer aquilo, e desde então ela foi internada numa clínica psiquiátrica infantil. E é então que se passa um ano, o Michael desperta desse coma maluco dele, e aí segue seu caminho de volta pra Haddonfield e continua caçando seu sobrinho. Foi a partir desse filme que as coisas começaram a desandar. Eles introduzem aquela marca de Thorne que o Michael tem no pulso, que nunca tinha aparecido em nenhum outro filme. O filme ficou muito escrachado e ele cai no estereótipo de filme slash genérico dos anos 80 ou 90. Tanto que se você colocar qualquer outro assassino de slash no lugar do Michael, não vai fazer tanta diferença, porque esse filme tem a fórmula básica de cenas imbecis, personagens idiotas e sexo desnecessário. Porque se você é um pouco mais velho, ou assistiu esses filmes slashers antigos, ou as continuações deles, você sabe que filme de assassino e sexo andam de mãos dadas. E eu não entendo por que ou como isso começou. Eu tô vendo um filme de terror pra ter medo, não pra ficar excitado. Tanto que fora a Jamie e o Dr. Loomis até certo ponto, você não se importa com os outros personagens porque eles são todos escrachados e imbecil. E o filme ainda tem a audácia de matar a Rachel, a personagem que a gente simpatizou no filme passado, que era a mais de boa, não era tão imbecil quanto esses outros. E em vez disso, a nova protagonista é a Tina, que não é tão legal quanto a Rachel, porque ela ainda mostra ser uma personagem de gente boa, só que não tanto contra a Rachel, porque ela é mais adolescente bocó. E somada a ela, vem os amigos bocós dela e o Book School do filme, porque esse filme tem um Book School, que são os dois policiais. É tanto que na primeira cena que os caras aparecem, tocam uma musiquinha engraçada, igual o Book School. E além da marca de Thorne do Michael, esse filme também tem a aparição do misterioso Homem de Preto, que só vai ter uma importância maior no próximo filme. E agora falando sobre o Michael
em si, cara, ele tá meio estranho nesse filme, mais do que o normal. Na cena de início, eles colocam a mesma cena de Halloween 4, que o Michael foi fuzilado. E aí é mostrado que quando ele leva aquele tanto de tiro, ele consegue escapar e entrar por um túnel e sair lá no riacho que fica embaixo do morro. Que é um túnel mágico, aparentemente, porque o cara entra, ele sai não só com uma máscara nova, como com o rosto totalmente curado. Porque nesse filme mostra o rosto dele de relance em algumas cenas. E você pode ver que não tem mais nenhuma queimadura lá. Na cena que ele chora quando vê a Jamie, ele chora com o olho que a Laurie furou no primeiro filme. Então ou o cano curou ele totalmente, ou é um outro Michael Myers de outro universo. E como eu disse antes, ele tem meio que uma conexão mental com a Jamie, fazendo ela cometer o ato do final do filme anterior. E ela também consegue saber onde é que ele tá, ela consegue ver através dos olhos dele e parece que ele consegue fazer a mesma coisa. Ele inclusive sente quando as outras pessoas estão em perigo, quando o Michael tá perto delas. Por causa desse superpoder que ela adquiriu, não sei como, ela consegue sentir que a Tina tá em perigo e consegue avisar os policiais. Só que a Tina não quer nem saber e decide ir embora pra festa, fazendo a Jamie se perder e virar alvo do Michael de novo. Então, se no filme passado tivemos o Brad burrão, agora temos a Tina imbecil. Parabéns aí vocês dois. E no meio dessa confusão inteira, nós temos o Dr. Loomis malucaço, mais louco do que nunca. O cara tá tão louco que ele tá tão perigoso ou mais do que o próprio Michael Myers nesse filme. Chegando ao ponto de pressionar a Jamie, a criança que tá traumatizada ainda pelo que aconteceu no ano passado. E também chegando no ponto extremo de usar a menina de isca 2 vezes pra atrair o Michael. E essas 2 vezes acontecem dentro da casa dos Myers, que sofreu uma reforma maluca, virou uma mansão gigante do nada. Mas claro, esse filme pra mim não é de todo ruim, ele tem alguns pontos legais. Por exemplo, ainda mantém aquela parada do Michael tá presente no fundo de muitas cenas observando as pessoas. Tem uma cena de perseguição muito tensa entre o Michael e a Jamie, que você não sabe se é o Michael realmente ali ou se a Jamie tá alucinando, mas que dá um medo, um cagaço. E tem uma cena fofinha entre a Jamie e um garotinho lá da clínica, que eu achei legal, achei bonitinho. Bom, e depois de arranhar um carro só pra rir, colocar outra máscara pra zoar a Tina, matar 2 jovens tarados e os 2 policiais bocós, bater o carro e matar a Tina, o Michael não inicia bem uma perseguição final a Jamie, ele tá perseguindo antes. Mas aí ela vai pra casa dele, esperar ele lá, porque o doutor chama o cara pro X1 na própria casa dele. Ele chega lá, faz uma zoeira, e aí sim começa a perseguir a Jamie. Chegando no ápice da arte de Michael Myers, onde ele faz um altar pra Jamie, com direito a caixão e tudo, e as pessoas que ele matou em volta, sentadas numa mesa, como se fosse um quadro muito lindo. Mas depois disso o Dr. Loomis chega, consegue prender ele, dá umas porradas, e aí sim ele é preso na delegacia. Até que o Homem de Preto surge metralhando todo mundo que tava dentro da delegacia, explodindo a cela do Michael, fazendo com que a Jamie entrasse lá na delegacia, visse a cela explodida e gritando de desespero, assim encerrando o filme com outro final em aberto. E só iríamos saber o resultado 6 anos depois. O ano é 1995. Se passaram 6 anos desde o final do filme anterior. Aqui fica subentendido que a Jamie foi levada junto com o Michael pelo Homem de Preto e agora ela tá num tipo de culto subterrâneo maluco e dá à luz ao seu primeiro filho, com 15 anos de idade. Filho esse que será introduzido nos rituais do culto de Thorne, da qual o Michael faz parte. Mas graças à ajuda e o sacrifício de uma moça que tava lá embaixo, a Jamie consegue escapar com seu filho. Ela vai até a rodoviária, faz uma ligação pra uma rádio, mas infelizmente o Michael consegue capturar ela e acaba com sua sobrinha. Indo atrás do bebê em seguida, só que ele foi trollado pela Jamie, o bebê tava escondido. Não só isso, mas com uma ligação que ela fez mais cedo, passou num programa de rádio sobre Michael Myers, Haddonfield e Halloween em geral, algumas pessoas conseguiram ouvir essa ligação. Entre elas estão o Tommy Doyle, isso mesmo, o garoto que a Laurie cuidou em Halloween 1 aqui retorna, interpretado por outro ator. Não é o Brian Andrews, e sim o Paul Rudd, o Homem-Formiga. Também temos Kara Strode. E por último, o Dr. Loomis, que aqui tá de volta aposentado do seu ramo de psiquiatra e mais normal, fazendo deles assim os 3 novos alvos do Michael, pois a Kara e a família dela estão morando na antiga casa dos Myers, tá normal agora, diferente da mansão que era o filme anterior. O Tommy vai até a rodoviária e encontra o filho da Jamie, que ele nomeia de Steven, e o Dr. Loomis porque é o Dr. Loomis, ele vai se envolver com esses personagens de um jeito ou de outro. E é a partir daí que o filme desenrola. Avisando que antes que este filme também tem 2 versões, uma do cinema e a do produtor. A que eu acabei de falar a introdução, que eu assisti, que eu vou comentar durante este vídeo, será a versão do cinema, do produtor eu não vi. Cara, esse filme consegue ser mais brisado que o filme anterior, porque ele envolve essas paradas de misticismo e principalmente tenta explicar o que é o Michael Myers, do porquê que ele mata e porquê que ele é tão imortal. E ele falha miseravelmente.
Porque assim, a ideia inicial do John Carpenter de criar esse personagem era pra ele ser uma força da natureza. O mal encarnado não precisava de mais explicações que isso. A falta de explicação é justamente o charme do personagem. E aí, quando você tenta explicar demais esse personagem, acaba ficando muito ruim. Não condiz com quem ele é, como eu vou mostrar em filmes posteriores. E aqui eles tentam meter esse negócio de culto de Thorne, que, pelo que eu entendi, uma criança de uma tribo é possuída pelo espírito de Thorne e é obrigada a matar a própria família pra evitar desgraça ou alguma coisa assim. E acontece que o Michael foi marcado por isso quando era bebê e aí tá destinado a matar a família Myers inteira. Meu amigo, os caras foram longe, hein? Foram muito longe. Fora isso, a história do filme é muito chata. Esse filme é bem chato, tirando umas cenas ou outras, porque tem a pira lá da família Strode com a Carrie, a mãe, o pai dela. Tem o Tommy Doyle que volta e tá chapadaço, que ficou louco por causa do Michael, virou um estudioso do maluco e tá lá procurando pista, que sei lá o que. Aí tem o Homem de Preto que fica endoidando a cabeça do filho da Carrie pra ele virar um novo hospedeiro da maldição de Thorne, matar a própria família, essas paradas aí. Ah, e falando nesse Homem de Preto aí, é revelado que ele é ninguém menos que o Dr. Wynn. Vocês não lembram do Dr. Wynn? Foi o cara com quem o Dr. Loomis conversou lá sobre o Michael saber dirigir ou não. E é muito doido porque meio que fica subentendido, já que ele é o líder do culto e tá ligado a essa maldição e ao Michael, que ele que ensinou o Michael a dirigir, que talvez tenha facilitado a fuga do Michael lá do sanatório. Aí tem outra mulher lá que também fez parte do culto, que falou que cuidou do Michael na noite em que ele matou a Judy, sendo que ele não precisava de babá naquela época, já que ele tava com a irmã dele em casa. E no começo do filme, falam que ele matou os membros da família um por um. Então fica-se explícito que ele teve envolvimento na morte dos próprios pais e na morte da Laurie, naquele acidente automobilístico neste universo. Aí de novo, os caras fizeram o negócio de matar a personagem que a gente tinha se importado nos filmes anteriores. Os caras simplesmente vêm e matam a Jamie Lloyd, que nesse filme tá interpretada por outra atriz, não é a Danielle Harris, é a J.C. Brandy. E é interessante essa Jamie Lloyd porque ela foi mantida em cativeiro por 6 anos, mas quando sai ela já sabe dirigir um carro perfeitamente. Eu acho que tá no sangue da família, velho, só pode. Um lado bom desse filme é que ele não é tão palhação quanto o anterior, ele é mais sério, pelo menos isso. Ele só tem algumas cenas engraçadas aqui e ali. Por exemplo, do Michael se tornar meio que uma celebridade na cidade. Todo mundo conhece a história dele. Tem até um programa de rádio que fala justamente só sobre ele. Ou um podcast, né, pra galera mais jovem. Inclusive, um desses caras, o apresentador, ele tem a brilhante ideia de querer gravar o programa ao vivo da casa dos Myers. Esse aí não teme pela própria vida, meu irmão. A audiência acima de tudo. Outra coisa boa também é o Dr. Loomis. Ele tá mais calmo, mais de boa. Ele tá mais voz da razão nesse filme. Ele não faz as loucuras que ele fazia no filme passado. Só que aparentemente ele cagou pra Jamie, né, cara? Porque ela sumiu já faz 6 anos e ele tá aí, normal. Outra coisa muito boa desse filme é a trilha sonora, cara. Eles refizeram a trilha do John Carpenter no estilo rock dos anos 90. E ficou bom, ao mesmo tempo que dá uma animada, também dá uma tensão e um medo, cara. Ficou maravilhoso. Parabéns aí pro Alan Howarth. Eu só não posso dizer a mesma coisa de quem montou o filme, porque ele tem uma edição muito psicodélica, meu irmão. Fica piscando imagem na sua cara, você não sabe o que é que tá acontecendo. Ele tem umas transição de cena que dá susto na pessoa, umas facas passando, o Michael piscando. Porra, mano, não precisava disso, velho. Você vai fazer a galera se cagar de medo ao mesmo tempo que tem um ataque epilético. Outra coisa boa é que os personagens não são tão imbecis quanto eram no filme passado, é que eles são mais de boa. Alguns deles, pelo menos. Os que são imbecis morrem rápido no filme, então não precisa se preocupar tanto. Bom que o filme não perde tanto tempo com isso, então dá pra focar mais no quarteto principal. Bom, e depois de eletrocutar o pai da Carrie tão forte que a cabeça do maluco explode, matar e pendurar o apresentador do programa de rádio com pisca-pisca numa árvore, acho que ele confundiu Natal com Halloween, entregar a toalha pro irmão da Carrie quando ele pede, muito atencioso, Sr. Myers, ser trollado de novo e jogado escada abaixo, respirar tão forte que dá pra ouvir até quando a câmera não tá em primeira pessoa, e assassinar uma porrada de enfermeiros. O Michael começa a sua perseguição final ao quarteto. Cara, e que perseguição, hein? Apesar de eles estarem num lugar só, que eu creio que seja o sanatório de novo, é um lugar bem grande, cara, com vários corredores e andares, aí você nunca sabe onde é que os caras estão e se eles vão sair alguma hora. E o lugar é tão grande que tem algumas cenas que você consegue ver o Michael correndo. E no final, depois de ser quase trollado pelo Tommy Doyle, tomar altas injeções e porradas na cara, o Michael é aparentemente derrotado. Então o filme termina com o Tommy, a Kara, o Danny, que é o filho da Kara, e o Steven, que é o filho da Jamie, indo embora e o Dr. Loomis ficando pra trás no sanatório dizendo que tem coisas a resolver lá dentro. E é então que o filme termina com um close na máscara do Michael abandonada no chão e o grito do Dr. Loomis de fundo. E o filme acaba em aberto de novo. Bom, e este filme marca a última vez em que o Dr. Loomis foi interpretado pelo Donald Pleasence,
Cousins, já que o ator faleceu no mesmo ano em que o filme foi lançado. O filme, inclusive, presta uma homenagem a ele no final. Que descanse em paz o nosso eterno Dr. Samuel Loomis. Cara, por incrível que pareça, eu não acho esses filmes tão ruins assim, principalmente o 4. Como filmes de terror, pra mim, pelo menos, eles cumprem meu papel de dar medo e passar uma sensação de tensão, de terror mesmo. O que acaba estragando esses filmes é realmente o roteiro, a proposta deles, que é sobre esse negócio de maldição de Thorne, o Michael ter que matar a família. Porque se não fosse isso, eles poderiam ser filmes de terror normais tranquilamente. Principalmente o 6, que foi o que mais me deu uma sensação de medo e que tem umas mortes realmente legais e que passa um clima de filme de terror mesmo. E é por isso que mesmo tendo uns roteiros tão viajados e às vezes muito ruins, eu ainda curto esses filmes de certo modo. Bom, e esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, o básico, curta, comente e compartilhe pra quem você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo. Espero muito que você tenha chegado até o final do vídeo. E no próximo vídeo nós iremos comentar o primeiro reboot da franquia, os filmes Halloween H20 e Ressurreição. Um muito bom e um outro nem tanto. Mas isso aí a gente vai ver no próximo vídeo. Então até lá, um forte abraço pra vocês, se cuidem e tamo junto e mixado. Eu sou do diabo. Eu sou demoníaco. Capeta Satã, Satanás.